Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para falar de mais um instituto previsto na Lei Complementar 04, que é o nosso estatuto. Nós vamos falar sobre o instrumento, a ferramenta, a forma de provimento chamado de recondução. Né? Recondução. Olha a semântica da palavra, o significado, reconduzido. Você vai, provimento, prove o quê? O cargo. Então, você vai ser reconduzido ao cargo anterior. Tá? Reconduzido ao cargo anterior. Professor, quais são as formas, professor, de recondução? Nós temos duas formas, uma delas já prevista na Constituição Federal, lá no artigo 41, parágrafo 2º. Da aula passada nós falamos sobre isso. Qual que é essa primeira hipótese de recondução? A hipótese do cara que foi demitido, foi reintegrado, você está ocupando o cargo dele, você já era servidor estável, você vai ser reconduzido ao cargo anterior. Tá? Você vai ser reconduzido ao cargo anterior. Então, moral da história. Tá? Se você está assistindo só a aula de recondução, você não vai ficar competitivo. Tá? Pela regra, seria o seguinte, você parar o vídeo, tá? Parar o vídeo, e você ir lá na aula de reintegração, assistir ela inteira, uma aula que tem vários exercícios aí de procurador, de analista, vários exercícios top com situações hipotéticas, aprende a reintegração e depois vem para a recondução. Tá? E a segunda forma da recondução, eu era servidor público, passei no outro concurso, lá no estágio probatório, eu fui inabilitado. Então, eu vou ser reconduzido ao cargo anterior. Vem comigo, né? Então, é o seguinte, vamos lá, recondução. O recondução faz parte daquela trilogia nossa do quê? 4RANP. Tá? A recondução está prevista tanto na Lei Complementar 04 quanto na 8.112. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e ocorrerá de... Vamos lá, primeira coisa, gente, a recondução, pré-requisito fundamental, ele tem que adquirir a estabilidade. Estabilidade previsto aonde, professor? Lá no artiguinho da Constituição, no artiguinho 41, né? Regra geral, você tem que ser habilitado. Para servidor público, né, a regra de estabilidade são 3 anos, né, no efetivo exercício no cargo, mais avaliação de desempenho, tá? Ser aprovado na avaliação de desempenho. Então, você adquiriu a sua estabilidade, ou seja, você tem garantias no cargo, né? Aí você, tá, ocupava esse cargo, tá? Você deixou esse cargo por 2 motivos, e depois você vai ser reconduzido ao cargo. Então é o seguinte, só pode no caso da estabilidade. Bacana? Quais hipóteses? Primeira hipótese, né? Inabilitação estágio probatório relativo a outro cargo. Ah, professor, eu quero exemplos, professor, porque isso aí pode servir para mim, professor. Tudo bem. Vamos aqui no meu caso, sempre eu era gestor governamental. Um exemplo, na época, voltando, sou gestor governamental do Estado de Mato Grosso. Estável, desempenhando minhas funções, estou feliz, bacana, tranquilo. Resolvi fazer outro concurso. Acontece, todo mundo pensa assim, eu vou fazer o concurso de quê? De fiscal. Tá lá, de fiscal, né? Já era estável, estudei, passei no concurso de fiscal. Aí eu fui nomeado, aí tem que tomar posse. Só que é o seguinte, quando eu for pedir exoneração do meu cargo de gestor, eu tenho que fazer uma declaração lá. Um motivo, estou pedindo declaração, tá? Estou pedindo exoneração, tá? por ocupar cargo inacumulável, que é o cargo de fiscal. Isso vai permitir que você, lá no cargo de fiscal, em 3 anos, você foi inabilitado no estágio probatório. Se você foi inabilitado no estágio probatório, você pode ser reconduzido ao cargo de gestor. Mas você tem que fazer essa declaração antes de você pedir exoneração, lá no RH. E lá no outro órgão também. Bacana? Então, esse é o caso, inabilitação estágio, mas tem que estar o estável. Segundo, é o tal da reintegração. Tá? Reintegração do anterior ocupante. Eu fui lá, tá certo? Fiz lá no cargo de fiscal, tranquilo, bacana até. Tá certo? Bacana. Aí o que aconteceu?
Essa cargo que eu ocupava, essa minha vaga que eu ocupava, já era de um fiscal que tinha sido demitido. E ele conseguiu invalidar, e ele foi reintegrado. Então, eu vou ser reconduzido ao meu cargo anterior. Qual que é o nome do cargo? De gestor. E as questões de prova estão colocando o nome dos cargos para você poder interpretar. Então, são as duas hipóteses de quê? Do Instituto da Reintegração. Parágrafo único, né? Reintegração do anterior ao ocupante, né? Tá, parágrafo único. Encontrando-se provia do cargo de origem, ou seja, na hora que eu for ser reconduzido, tem um sujeito lá ocupando o cargo. O servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no artigo 40. Aproveitado, a gente vai estudar o seguinte, é o Instituto da Disponibilidade e do Aproveitamento. Então, a gente vai detalhar. Então, ele vai ser colocado, ele vai ser aproveitado em um cargo similar. Esse disposto do artigo 40, a gente vai falar tudo sobre a disponibilidade e o aproveitamento. Então, a gente vai remeter lá, então ele vai ser aproveitado lá. Bacana? Fechou? Professor, o que mais? O que nós temos aí? Nós temos aí algumas considerações importantíssimas sobre a recondução. Vem comigo aqui, cara. Tá? O servidor estável também poderá ser reconduzido caso desista do estágio probatório. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Luizão era gestor, estável, bacana. Para ser reconduzido, você tem que ser estável, você tem que lembrar, estável, sempre tem que ter estável. Estou lá no estágio probatório, passou o ano, Deus do céu, não é isso aqui que eu quero, não. Só ferrar a vida dos outros? Não, para aí, eu não quero isso, não. Eu quero voltar para o meu cargo anterior. Então, você desiste. Essa desistência, segundo decisões superiores, você vai... eu tenho que passar no outro concurso de gestor. Não, você vai ser reconduzido lá. Pode ser reconduzido lá. Só aqui que se aprende isso. Todas as formas de recondução aplicam-se apenas ao servidor estável. Só para reforçar. Só para reforçar. Bacana? Vamos ver se vocês fixaram. Vou fazer 2 exercícios para vocês aí, ok? Piauí, CESP 2016, cargo de analista. Vamos para a situação hipotética. Teobaldo, servidor público do Estado do Piauí, adquiriu a sua estabilidade em 27 de janeiro de 2012. Então, cara, ele passou os 3 anos, foi habilitado em estágio probatório. Se ele adquiriu estabilidade, ele só pode ser demitido ou exonerado, tá? Demitido ou exonerado nas situações previstas, não é isso? Em novembro de 2012. Em novembro de 2012, ele foi nomeado para o cargo de técnico judiciário do TRE Piauí. Olha aí. Tá? Então, ele já tinha estabilidade em janeiro, e ele estudou, passou no outro concurso, ele foi nomeado para outro cargo. Dentro do prazo legal, Teobaldo tomou posse. Só falta agora o exercício. E entrou em exercício, olha quantos conceitos aqui, em seu novo cargo. Após solicitar vacância, olha só, vacância por posse em outro cargo inacumulável. O que acontece aqui, cara? Isso aqui é importante. Então, se você já é servidor estável, você passou em outro concurso, você vai ter que pedir exoneração do cargo antigo. Essa exoneração do cargo antigo tem que ser um ato motivado por você. Estou só saindo daqui desse cargo meu antigo, só estou pedindo porque é o seguinte, qual o motivo? Vacância por posse em outro cargo inacumulável. Por quê? Porque se você faz essa declaração aqui, fica mais fácil você solicitar a sua recondução. Ok. Na avaliação do seu estágio probatório, no tribunal, Teobaldo, ou seja, Teobaldo, foi reprovado. Ou seja, considerado inapto para o exercício do cargo ocupado no TRE. Nessa situação hipotética, a administração deve aplicar, em relação ao Teobaldo, um instituto denominado, até que ficou fácil, né, cara? Reprovado, estágio probatório é o quê? Recondução. Recondução, que ocorre em 2 casos, né? Ou no caso do estágio probatório, ou no caso do reintegrado lá do demitido. Então, nós estamos falando aqui do Instituto da letra A. Aí, bacana a questão essa aqui, eu gosto de questões assim, porque nós vamos consolidando, vamos solidificando os conhecimentos da legislação, tá? Da legislação. Ou seja, é o Instituto da recondução. Aproveitamento não é isso, aproveitamento quando ele volta, o cargo está ocupado, né? E o cara já tem, aí ele vai ser exoneração
Não é o caso. Oneração, ele vai pedir para sair. Demissão é a punição. Ele não vai ser ele não vai ser demitido. E readaptação é para o cara que tem limitações físicas ou mentais. Então, nós temos aí a letra A. Bela questão. FUNPRESP, CESP 2016, cargo de analista. Caso a demissão seja invalidada por decisão administrativa ou judicial, o retorno do serviço público solicitado por Rafael corresponde à recondução do servidor efetivo no cargo anteriormente ocupado. Então é o seguinte, cara, aqui ó, solicitado por Rafael. Tem uma historinha antes. Rafael é o cara que foi demitido. Caso a demissão seja invalidada, ou seja, Rafael foi demitido. A sua decisão foi invalidada. Pode ser tanto administrativa ou judicial. Bacana, né? Ele é o seguinte, ele vai retornar. O retorno de Rafael corresponde à recondução do servidor efetivo ao cargo anterior. Não é recondução, tá? Aqui nós estamos falando do Instituto da Reintegração. Ok? Reintegração. Ou seja, essa questão aqui, ela está errada. A recondução, se o cargo dele tiver ocupado, né? Então, ele ocupava, anteriormente ocupado, ele ocupava o cargo do cargo A, ele foi demitido, então ele vai voltar a ocupar o cargo A. Então, o erro está na palavra recondução, não é recondução. No caso aqui, hipotético, trata-se de uma reintegração. Ok? Mais uma aula para vocês aí, grande aula, né? Vamos fazer nosso encerramento aqui de sempre passando uma mensagem para vocês. As amizades verdadeiras são como árvores de raízes profundas. Nenhuma tempestade consegue arrancar, né? Então, cara que é amigo e amigo passa por situações aí adversas aí, que a amizade permanece assim mesmo, né? Então, amizade, raízes profundas, né? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Clique lá aqui.